A vitória é nossa. Convido a todos, por bondade, para se colocarem de pé. Nós vamos trazer a vocês uma palavra. Feliz por tê-los todos aqui conosco. Deus abençoe a sua vida. A presença de Deus é real neste lugar. Eu queria convidar a todos, por bondade, para abrir as suas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 2. Podem procurar. Eu louvo a Deus pela vida das pessoas que nos visitam. Nós estamos em uma semana festiva, comemorando o Natal. Eu tenho certeza que Deus há de fazer coisas grandiosas em nossas vidas. Amém? Eu queria pedir que todos, neste momento, fechassem os olhos e começassem a contemplar a presença real de Deus e o que Ele vai fazer em nosso meio aqui nesta noite. Obrigado. Feche os seus olhos. Você pode, neste momento, contemplar o melhor de Deus, a graça preciosa do Senhor. Deus tem coisas grandes para realizar em sua vida. Feche os seus olhos e comece a falar com Ele. Ora assim comigo, Senhor, que este culto não termine como começou. Diga, tudo no final fica melhor, porque a Tua presença, Jesus, é real neste lugar. Te glorifico, te exalto, Senhor, lhe enalteço na beleza da Tua santidade, em nome de Jesus. Lhe peço, Pai, que o Senhor venha derramar sobre nós a Tua graça, sobre o Teu povo derrama o poder sobrenatural, a graça poderosa do Senhor. Em nome de Jesus, ponha sobre o Teu povo a Tua preciosa palavra, o Teu precioso poder. Enche-nos, ó Deus, com a Tua presença santa. Faça resplandecer a Tua glória em nossas vidas. Que o resplendor da Tua glória seja fortemente manifestado sobre nós. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, te louvamos e te magnificamos pelo poder e autoridade no Teu sangue, Senhor. A Tua presença é real em nosso meio. Nada poderá nos separar do amor do Senhor, porque o Senhor é fiel e verdadeiro. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Nós vamos ler a palavra de Deus em Lucas, capítulo 2, e leamos do verso 1 em diante. Amém. Enquanto vocês procuram, eu quero já lembrá-los que domingo nós não teremos o culto aqui, haja vista que nós adentramos em um acordo junto à igreja para que nós possamos passar com os familiares, amém? Então, domingo nós não teremos o culto. Sábado que vem, na terça-feira que vem, nós teremos culto, oração normal. Sábado, da virada do ano, nós estaremos aqui no culto, cultuando ao Senhor e apresentando a Deus, né? Agradecendo a Deus pelo ano que vai se passar e louvando a Deus e agradecendo pelo ano que nós adentraremos. Amém? O culto será às 19h30, nós vamos fazer o possível para terminar mais cedo o culto, para que as pessoas tenham a possibilidade de ir para suas casas também, congratular com os seus familiares. Compreendido, amém? Nós vamos mandar os cartazes, tudo. Eu creio que Deus vai nos abençoar poderosamente. Todos acharam, amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. O nascimento de Jesus Cristo.
E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirênio governador da Síria, e todos que deveriam alistar-se, cada um a sua própria cidade. E subiu da Galileia, também José, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamado Belém, porque era da casa e família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, a sua mulher, e estava grávida. E aconteceu que, estando ele ali, se cumpriram os dias em que ela havia de dar à luz, e deu à luz ao seu filho primogênito, e a envolveu em pano, deitou em uma manjedoura, porque não havia lugar para eles na escalagem. Verso 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. E tiveram grandes temor. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal: acharei o menino envolto em pano e deitado em uma manjedoura. E no mesmo instante apareceu como um anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus das alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. E aconteceu que, ausentando-se dele os anjos para os céus, disseram os pastores uns aos outros: vamos, pois, até Belém, e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na manjedoura. E vendo-o, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes foram dita. E todos os que ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Mas Maria guardava todas essas coisas e conferindo-as em seu coração. E voltaram os pastores, glorificando e louvando a Deus por tudo o que havia ouvido e visto, como havia sido dito. Amém. Amém. Feche os seus olhos mais uma vez, vamos orar. Senhor, esta aqui é a tua palavra, nós somos os teus servos. Te louvamos e te magnificamos, dê-nos agilidade de pensamento, não só agora, mas para sempre, pelo poder e a autoridade no teu sangue. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Deus, por tudo, pelo poder e autoridade na tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o Senhor venha sobre nós e derrama sobre nós a tua preciosa graça. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Tomai assento, irmãos. Queridos, vejam bem. Deus desceu entre nós, amém? Vejam bem, o Evangelho de Lucas é o maior dos evangelhos e o mais longo livro do Novo Testamento. Na verdade, é o evangelho mais completo, até porque trata da infância, da juventude, trata da vida, do ministério, da morte e também da ressurreição e ascensão de Jesus Cristo. Considerado, então, o mais belo livro escrito
na história é um reservatório inesgotável, do qual jorra copiosamente as riquezas da graça para todos os povos. Flui também desse manancial a salvação para todas as nações. É também uma mina de recursos inexaurível que tem enriquecido a muitos ao longo dos séculos. Percorrer, então, as páginas do Evangelho de Lucas é exatamente assentar-se aos pés de Jesus Cristo e aprender também com o mestre dos mestres. Robert Gundry, ele diz que o Evangelho de Lucas não é apenas o mais volumoso dos evangelhos sinópticos, mas também o livro mais volumoso de todo o Novo Testamento. Anthony Lear também tem razão ao expressar que Lucas é geralmente encarado como uma obra-prima literária entre os livros do Novo Testamento. Aqui, então, nós encontramos a língua grega mais refinada do Novo Testamento. Lucas é o melhor relato que nós temos sobre a vida de Jesus Cristo registrado nas Escrituras. Charles Schildel, ele acrescenta que o Evangelho de Lucas tem sido chamado de o mais belo livro do mundo. E juntamente também com Atos dos Apóstolos, é considerado o mais ambicioso empreendimento literário da igreja na antiguidade. Ele também não é um alfaiate do efêmero, mas sim um escultor do eterno. De seus lábios, então, sai doçura, e de suas mãos flui o poder. De seu coração também jorra a misericórdia de Deus a judeus e gentios, homens e mulheres, e ricos também e pobres, religiosos e publicanos, atormentados e também doentes. Lucas vai mostrar Jesus Cristo como um homem perfeito, amém? O seu nascimento foi exatamente um grande milagre, e a sua vida foi um portento. A sua morte também foi um grande sacrifício, e a sua ressurreição foi um grande brado de triunfo. A sua ascensão também foi a grande evidência pública de sua obra completa. Irmão, Jesus Cristo foi um homem de oração, foi revestido com o poder do Espírito Santo para pregar, curar e libertar. Lucas, então, mais do que qualquer outro evangelista, mostra um grande cuidado de Jesus Cristo com as pessoas marginalizadas. Vejam bem, aqueles que eram considerados, então, escória da sociedade, repudiado pelos moralistas e odiado também pelos arrogantes, que eram fariseus, são exatamente acolhidos e são amados por Jesus Cristo. Lucas, então, mais do que qualquer outro evangelista, outro sim, evidencia o caráter universal da salvação. A salvação é endereçada não apenas aos judeus, mas sim, sobretudo, aos gentios. Irmãos, não apenas aos religiosos também, mas também àqueles que eram rechaçados por eles. Lucas também é o evangelho das parábolas. Abre diante, então, dos filhos do reino um mapa das grandes riquezas eternas. Ao mesmo tempo que oculta essas riquezas daqueles cujos olhos permanecem imersos em um caudal de trevas, Deus desce até nós, aleluia, para nos salvar. Quando Jesus Cristo, Rei dos Reis, nasceu, César Augusto, ele era um grande imperador de Roma. Quem era esse homem, então?
O seu nome original era Caio Otávio. Ele foi um imperador lá no período de 27 antes de Jesus Cristo, a 14 anos depois de Cristo. Era sobrinho neto do grande imperador Júlio César. O seu tio-avô tinha grande estima por ele e concedeu-lhe muitas honras. E quando Júlio César foi assassinado em 44 antes de Jesus Cristo, Otávio, ele descobriu que no testamento deixado pelo imperador, ele havia então sido constituído como seu filho e herdeiro. Então, irmãos, imediatamente ele muda o seu nome para Caio Júlio César. Uma irmã de Otávio casa-se com Antônio, herdeiro do trono. Mas vejam bem, este abandonou então a esposa por causa exatamente da sua paixão por Cleópatra, a rainha do Egito naquela época. A paixão então de Antônio por Cleópatra o fez descuidar-se dos interesses exatamente de Roma. E aí, por essa causa, Otávio e os romanos se voltaram então contra eles. E aí, na batalha naval de Aptil, em 31 antes de Jesus Cristo, Antônio então foi derrotado em ambos. Ele e Cleópatra, pouco depois, cometeram então um terrível suicídio. E no ano 27 antes de Jesus Cristo, o Senado romano conferiu a Otávio, agora então Caio Júlio César, o título de Augusto, na verdade. Dali, então para frente, a história diz que ele passa a ser conhecido como César Augusto, ou Augusto César. Embora tenha sido implacável na sua ascensão ao poder, teve um governo moderado, demonstrando então grande habilidade administrativa, promovendo então as artes, fomentando a literatura e propiciando ao império em um longo período de prosperidade e paz. Agora, como foi o nascimento de Jesus? O nascimento de Jesus, segundo o Arbe Urbis, levou José e Maria de Nazaré a Belém. Lucas capítulo 2, de 1 a 7, vai nos dizer isso. Trouxe os anjos dos céus à terra e levou os pastores, então, dos campos a Belém. Destacamos aqui alguns pontos muito importantes para esse dia. Em primeiro lugar, um decreto que foi publicado. Lucas capítulo 2, do verso 1 a 3. Irmão, o que havia sido planejado na eternidade, chegara a hora, então, de acontecer. A plenitude dos tempos havia chegado. O eterno entraria, então, no templo e Deus desceria até nós. Lucas, então, identifica o tempo do nascimento de Jesus. Isso aconteceu exatamente quando o imperador César Augusto convocou a população do império para um recenseamento. Flávio Joséfo, ele fala sobre esse tempo, quando o povo judaico inteiro fez um juramento de lealdade a César. William Barclay, ele disse que no Império Romano se realizava um recenseamento periódico com dupla finalidade: impor as contribuições e descobrir também aqueles que podiam cumprir o serviço militar obrigatório. O termo grego aqui, traduzido por alistar-se, vai significar o registro do nome de cada cidadão, de sua idade e posição social, e também do nome da esposa e dos filhos, do patrimônio e também da renda no cadastro oficial.
Vejam bem, com o objetivo de calcular os impostos, esse recenseamento se deu quando Quirino era governador da Síria. E por ser José, da família de Davi, ele então precisou ir a Belém para se alistar. Então Deus, ele move todo o império para que a profecia pudesse se cumprir. Até porque, morando José e Maria em Nazaré, lá da Galileia, eles precisariam então viajar para Belém, na Judéia, aonde Jesus Cristo haveria de nascer. Então César Augusto era um imperador, mas vejam bem, Deus é que estava no comando da história, posso ouvir o amém? O Messias então deveria ser a semente da mulher. Gênesis capítulo 3, verso 15, da tribo de Judá, como diz em Gênesis 49, verso 10, da família de Davi, 2 Samuel, capítulo 7, do verso 1 a 17, nascido de uma virgem, Isaías 7 e verso 14, e teria de nascer em Belém, Miqueias capítulo 5 e verso 2. Vejam bem, isso prova então que a nossa história é exatamente a história de Deus. Posso ouvir um amém? O rolo aberto da profecia está aqui. Em segundo lugar, uma viagem necessária. Lucas capítulo 2, e verso 4 ao verso 5. Irmão, José, ele sai de Nazaré, exatamente para as montanhas de Judéia. E Maria foi com ele. E aí, numa jornada de mais de 120 quilômetros, a viagem deve ter sido muito difícil, até porque, para Maria, que era uma mulher e que estava no 9º mês de gravidez, ela precisou, então, enfrentar um terrível calor do dia, a poeira terrível da estrada, a carência também de água, e a irregularidade da alimentação, e a precariedade dos abrigos noturnos. Então, por que José levou-a também? Em uma perspectiva humana, para exatamente poupá-la das calúnias e também das más línguas de Nazaré. E na perspectiva também divina, para exatamente cumprir a profecia, amém? O Messias então teria de nascer em Belém, que era a cidade de Davi, que era a casa do pão. Capítulo 6 e 35 de João, a lei situa muito bem quando escreve: o lugar aonde Jesus Cristo nasceu era um centro de vocações histórica. Era exatamente a cidade de Davi. Ali então estava sepultada Raquel, que era mulher de Jacó. Olha para você ver, fora o domicílio de Ruth, 24 quilômetros ao sul estava Hebrom, que era o lugar exatamente da residência de Abraão, de Isaac e também Jacó. Ao noroeste estava Gibeon, onde Josué fizera o sol deter-se, lembra? Havia 9 quilômetros aproximadamente ao oeste, que ficava também Socó, aonde Davi matou Golias. Quem se lembra disso, amém? Estava a 10 quilômetros ao norte, que ficava Jerusalém, onde Abraão pagou o dízimo a Melquisedeque, aleluia, que era a capital de Davi e também de Salomão. Era a sede do trono de Davi durante 400 anos. Era, na verdade, um cenário do ministério de Isaías e também de Jeremias. Vejam bem, era o centro de onde longas eras se desenvolveu o esforço de Deus e de se revelar também à humanidade. Em terceiro lugar, uma manjedoura disponível. Lucas capítulo 2, e verso 6 ao verso 7. Irmão, a cidade de Belém estava exatamente abarrotada de peregrinos, até porque não havia sequer uma pensão ou um abrigo para acolher
o casal nazareno. Os apelos e também as preces diante da condição de Maria não foram atendidos. A cidade também estava indisponível para Jesus Cristo e até mesmo para que Maria pudesse adentrar em processo de parto. Hendrickson, comentando o fato de não haver lugar para Jesus naquela estalagem, ele escreve: não foi porque o hospedeiro fosse cruel ou não fosse hospitaleiro, mas porque a estalagem já estava cheia. Assim também, há corações que nunca recebem a Jesus Cristo, já percebeu? E isso não porque odeia-o definitivamente, mas simplesmente porque esses corações já estão cheios, ocupados por pensamentos de riquezas, de honra, de alguns prestígios, de alguns prazeres, até mesmo de alguns negócios e etc. Que não tem lugar, na verdade, para Jesus. E também não tem tempo para refletir sobre a sua vontade. E nem muito menos desejo de deixar o seu caminho para fazer o que lhe agrada. Kenneth Bailey diz que há duas possibilidades para definirmos o lugar aonde Jesus nasceu: a casa de um camponês ou uma manjedoura. Aleluia. No Oriente Médio, irmãos, a casa do camponês é composta por um cômodo que tem um nível mais baixo em uma extremidade, onde são exatamente recolhidos de noite o jumento e a vaca da família. A outra possibilidade seria uma manjedoura. Eu sou inclinado a pensar que essa é a grande possibilidade mais plausível, até porque José e Maria encontraram uma gruta onde os pastores guardavam os seus rebanhos. Ali então, em uma manjedoura, em um lugar onde os animais comiam, Jesus Cristo então nasceu e foi enfaixado em um pano. Essas circunstâncias aqui, segundo Leor Morris, significa solidão, obscuridade, pobreza e rejeição. Henneker é contundente quando ele escreveu: com uma manjedoura, Israel, o povo eleito do Senhor Deus, deu as boas-vindas ao Messias, aleluia, e com a cruz despediu-se dele da forma mais infame. Irmão, Jesus Cristo, ele não nasceu num palácio, mas em uma estrebaria. Por quê? Porque era o Cordeiro de Deus. A manjedoura era exatamente o lugar apropriado. Por que Jesus se fez pobre e nasceu exatamente de uma manjedoura? O Natal é o golpe no orgulho dos poderosos. Leon Morris ainda está certo em dizer que foi exatamente a combinação de um decreto do imperador em Roma e das línguas mexeriqueiras de Nazaré que levou Maria a Belém. Exatamente em um tempo certo, para quê? Para cumprir a profecia. Para cumprir o quê? A profecia, Miqueias 5:2. Vejam bem, Deus, ele opera em todos os tipos de pessoa para levar a efeito os seus propósitos. Posso ouvir um amém? Deixa eu te dizer, a Igreja Católica Romana, ela crê que a expressão primogênito significa o mesmo que filho único. Isto é, que Maria não teve outros filhos. Porém, a expressão primogênito, prototokos, deve ser usado de forma conscientemente contrária a filho único. Monogenese. Hendrickson ainda esclarece também que a explicação natural é certamente esta: depois
que Maria deu à luz a um filho, Jesus, ela continuou ainda a gerar filhos. Os próprios nomes dos irmãos de Jesus são mencionados. Mateus capítulo 3, 55, como diz que o fato dele é o fato de que teve irmão sim, é bem claro. E é claro que o fato de Maria ter tido um relacionamento conjugal, normal com José, depois do nascimento de Jesus, e ter também tido outros filhos, não é uma desonra para ela. Até porque o casamento é digno de honra, amém? O relacionamento também, sexual, do casamento é legítimo, e ter filho é uma bênção. Você pode dizer amém? Olhe para o seu irmão e diga: ter filhos é uma bênção. Ter filho é uma bênção. E com essa palavra nós podemos entender que Jesus Cristo, Ele vem até nós. Ele adentra em nosso meio com um só propósito. Qual o propósito? Primeiro, para nos salvar. Foi Isaías que disse, lá no capítulo 61, o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para pregoar liberdade aos cativos, pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ele se faz presente aqui nesta noite, e independente de qualquer problema que você estiver vivenciando, Deus está trazendo a nós e à nossa memória o poder que pode mudar todas as circunstâncias da nossa vida. Independente do que você viveu até os dias de hoje, Deus está aumentando a sua fé, mediante a presença de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Eu vejo nesta noite Ele te revestindo de poder, te revestindo de graça, te revestindo de paz, porque Ele é poder. Foi João, no capítulo 1, verso 14, que disse: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de poder, de graça, de majestade. Você pode sentir a presença dEle. Ei, irmão, Deus hoje, Ele está aumentando, maximizando toda a sua vida, em termos de graça, de poder e de fé. Deus está movendo a seu favor. Será que você pode levantar as mãos e receber dEle? Sabe, muitas das vezes nós não conseguimos triunfar por causa do tamanho da sua fé. Olha, deixa eu te dizer, essa semana eu preguei aqui no domingo e falei que Deus, Ele não age mediante apenas a sua profunda santidade, não, Ele age profundamente sobre a sua fé, porque a fé é também um fruto do Espírito: longanimidade, paz, benignidade, graça, fé. Você tem fé? Diga amém. Deus hoje quer tratar, aumentar, maximizar a nossa fé. Eu não sei o que você precisa, mas pelo intermédio da presença de Jesus Cristo de Nazaré, introduzida em nosso meio, Ele vai aumentar a sua fé. Há coisas que não estava previsto em acontecer, e Deus fala comigo para lhe falar com ênfase e peculiaridade que vai dar certo, que vai acontecer porque Ele quer. Quando nós estamos vivendo uma vida mais bela, sem precisar de absolutamente nada, isso não é verdade. Deus olha para a gente e, se Ele quiser nos abençoar, a gente pode estar revestidos de ouro. Ele nos abençoa, principalmente se você pedir e se você tiver fé. Fale com Deus assim: Senhor, aumenta a minha fé. Deus está desenvolvendo a sua fé real, e a única maneira, o único caminho de nós conseguirmos que isso venha acontecer é pelo intermédio de Jesus. Diga: Jesus, aumenta a minha fé. Ele está aumentando a sua fé. Ele quer desenvolver a sua fé real. Quando eu era mais jovem, o conceito de ter fé
parecia muito fora da realidade para mim. Afinal de contas, parecia irrealista dar ordem a uma montanha para que ela se movesse ao mar. E quem poderia imaginar tal coisa? Sabe, irmão, nem mesmo Jesus jamais moveu os montes ao redor de Jerusalém. Para quê? Para um outro local. A fé sempre apareceu como algo que pessoas emocionalmente pensam se envolver. Pareceu muito algo que pessoas que não eram práticas e realistas pudessem se envolver. Pessoas de fé, muitas das vezes, têm a imagem de cristãos preguiçosos que não estão dispostos a trabalharem e querem apenas que coisas boas possam acontecer de modo mágico. Mas, todavia, vejam bem, a fé não é nada disso. E o que é fé? A Bíblia diz, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Hebreus capítulo 11 e verso 1. Filhos, a fé é a certeza das coisas que você está esperando. Posso ouvir um amém? Então, dependendo de sua cultura, a fé, ela pode ser muito mais real. E aí, se você cresceu em uma sociedade crítica e ímpia, você terá menos fé no sobrenatural, infelizmente. Apesar disso, irmãos, quando é nascido de novo, aí sim, você recebe de Deus uma medida de fé. Você pode receber a medida de fé que o Senhor Deus concedeu a cada um. Como diz em Romanos 12 e verso 3, irmão, isso significa que cada um tem uma medida de fé. Você pode até dizer, eu não creio em nada. Mas vejam bem, isso não é verdade. Cada vez que se senta em uma cadeira, você está exercendo a confiança naquela cadeira. Até porque você acredita que ela não vai se quebrar. Por isso é que você senta nela exatamente sem pensar duas vezes, amém? Então, todas as vezes que você senta em um carro ou em um avião, você está exercitando fé na tecnologia. E também está colocando a sua fé no motorista ou no piloto, que está exatamente na cabine. Quer saber ou não, você tem uma medida de fé, você pode dizer amém? Então é importante desenvolver essa fé. O assunto fé é misterioso e nós temos muito a aprender dele. Eu sei de pessoas que exercitaram muita fé e essa fé resultou em muitas conquistas. Também há pessoas que aparentemente exercitaram a fé sem obter os mesmos resultados. Eu não tenho todas as respostas e tampouco alguém as tem. Mas vejam bem, a Bíblia ela fala da fé comum ou misteriosa. Como diz a Bíblia, guardando o mistério da fé em uma consciência pura. É nosso dever buscar o Senhor Jesus e aprender tudo o que nós podemos dele. E cada cristão está exatamente em um nível distinto de fé. É muito importante saber que a sua fé pode estar em um nível superior ou inferior. Então, dependendo de diversos fatores, antes de poder nomear, declarar e tomar posse, você vai tomar posse aqui hoje? Então você precisa saber em que nível de fé você está. É insano esperar que um menino de 3 anos possa dirigir um automóvel. E tudo que lhe possa ser permitido dirigir é um pequeno triciclo. Por quê? Porque simplesmente ele não é capaz de dirigir um automóvel.
Então isso, contudo, não o torna inferior. A questão aqui é que o menino não é maduro o bastante para lidar com esse automóvel. Quando ele for mais velho, logicamente maduro o suficiente, então ele vai poder manusear coisas muito maiores. Irmãos, há muitos cristãos que estão acreditando em Deus para coisas muito além do seu nível de fé. Então você precisa conhecer o nível de sua fé. Até porque há muitas coisas pelas quais não oro. E há coisas também acerca das quais não exercitei a minha fé, não. Até porque eu sei que eu ainda não estou pronto para avançar para certos níveis de fé. Um dia, quando eu estiver pronto, eu avançarei. Quando eu, de fato, exercitar a fé, exatamente naquele nível, eu creio que eu obterei 100% de resultado. Os tipos de fé. A Bíblia fala de níveis distintos de fé e a palavra do Senhor Deus vai nos ensinar que se pode ter uma fé pequena, fé tamanha, ou fé crescente, fé morta, fé fraca e forte, e até mesmo fé naufragar. Então, todos esses termos descritivos nos diz que o nível de sua fé pode variar. Então, observe os diversos textos bíblicos que falam exatamente dos níveis de fé que nós podemos ter. Pouca fé. Um homem de pequena fé. E Jesus diz, por que você duvida? Mateus 14 e verso 31. Tamanha fé. Jesus disse, a ninguém encontrei em Israel com tamanha fé. Mateus 8 e verso 5 a 10. A fé fraca. Enfraquecer na fé. Como diz em Romanos 4 e verso 17 a 19. Fé forte. Quantos desejam essa fé? À vista da promessa de Deus. Não vacilou por incredulidade, diz a Bíblia, antes foi fortalecido na fé. Romanos 4 e verso 20. Fé que cresce. Irmãos, sempre devemos, irmãos, como disse Paulo, dar graças a Deus por vós, como é justo, porque a vossa fé cresce muitíssimo. 2 Tessalonicenses 1 e verso 3, fé que aumenta. Disseram então os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Lucas 17 e verso 5, cheios de fé. Quantos desejam ser cheios de fé? E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Atos capítulo 6 e verso 5, fé não fingida ou fé genuína. A Bíblia diz, mas o fim dessa demonstração é o amor que procede do coração puro, de uma boa consciência e de uma fé não fingida. Aleluia. 1 Timóteo 1, verso 5, fé que não duvida. A Bíblia diz, peça porém com fé, não duvidando, como diz em Tiago 1 e verso 6, fé rica. A Bíblia diz, não escolheu Deus os que são pobres quanto ao mundo, para fazê-los ricos em fé. Tiago capítulo 2 e verso 5, fé perfeita. Quantos desejam? Quantos desejam? Deus está aumentando a nossa fé, até porque Ele está aperfeiçoando a nossa fé, e a fé em Jesus Cristo, esse mesmo que nasceu para brilhantar o nosso Natal. Fé que vence o mundo. A Bíblia diz, porque todo aquele que é nascido de Deus, vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João capítulo 5 e verso 4, fé que desfalece, mas eu roguei por ti, disse Paulo, para que a tua fé
não desfaleça. Lucas 22 e verso 32. Fé morta. A Bíblia diz assim também a fé. Se não tiver obras, ela é morta em si mesma. Tiago capítulo 2 e verso 17. Fé náufraga, conservando a fé, e uma boa consciência, a qual alguns havendo rejeitado, naufragando no tocante à fé. 1 Timóteo 1, verso 19. Irmãos, ao olharmos por todos esses tipos de fé aqui, você então percebe que fé é uma condição muito variável. Até porque você tem fé forte ou fraca. Você é cheio de fé? A sua fé é viva ou ela é morta? Essas são perguntas importantes que você deve fazer sim a si mesmo. Agora, como aperfeiçoar a sua fé em Jesus, aquele que ressuscitou? Você vai perceber que existe alguns tipos de fé que você mesmo deveria tentar não ter. A sua fé, ela não deve ser fraca, não deve ser o quê? Não deve ser pequena, não deve ser morta e náufraga. E do mesmo modo que um cão fraco ou morto não pode guardar a casa, a fé fraca também, ou morta, pode lhe ser pouco útil. Então, se você for adquirir um cão, consiga um cão forte, bravo. Se você for ter fé também, não deixe de ter uma fé viva. Deus está avivando a sua fé nesta noite em sua vida aqui. Passando para pouca fé para uma fé tamanha. Como adquirir a fé que cresce muito? E qual que é o segredo para adquirir a fé que vai trazer conquistas? Irmão, a resposta é a Bíblia, é a palavra de Deus. Eu vou compartilhar com você alguns métodos bíblicos para aperfeiçoar a fé em Jesus. Existem 3 maneiras simples de aperfeiçoar a fé. Ouvir as coisas certas, ver as coisas certas e usá-la. Usar a sua fé. A fé vem pelo ouvir, que é um modo principal de aperfeiçoar a fé, é exatamente pelo ouvir. A palavra de Deus nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir, vem pelo quê? Então, logo, a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Jesus Cristo. Romanos capítulo 10, verso 17. Então, quer você goste ou não, aquilo em que você acredita é determinado por aquilo que você ouve. Aleluia! E há 2 modos pelos quais todo ser humano ouve ou escuta as coisas: propositalmente ou não intencionalmente. Então, independente do modo, a sua fé, ela acaba sendo o quê? Afetada. Então, é verdade. É verdade. Lá na África, alguns acreditam que algumas tribos têm as suas características. Algumas pessoas lá acreditam nas suas características. Mas, muito embora, muitas das vezes, elas não têm base para isto. E há uma tribo lá em Gana, da qual se acredita está impregnada de bruxaria e de magia negra. Uma pessoa falou que quando Satanás foi lançado para fora do céu, ele caiu exatamente na África e deixou todos os seus chinelos ali. Eu conheço pessoas que se recusam em alugar as suas casas, por exemplo, a pessoas dessa tribo, até independente do quão ela está disposta a pagar. Irmão, às vezes, nem sequer conhecer alguém daquela tribo específica, mas pelo fato exatamente dessas histórias serem repetidas,
e envolver algumas outras tribos em termos de maldição. Por que eu estou falando nessa noite sobre esse assunto e estou aplicando a você a necessidade de você fazer com que Deus aumente a sua fé em Jesus Cristo, aquele que eu comecei a falar no início da mensagem? É porque muitas pessoas nos últimos dias, dentro de um misticismo, um gnosticismo, ou propriamente um prognóstico espiritual, vem à igreja, glorifica a Deus, mas não tem a certeza real de que Jesus é um Jesus que morreu e que ressuscitou. Eu conversei com um cristão um tempo atrás, ele disse, olha, eu cheguei à conclusão que Jesus é apenas histórico, e que ele não ressuscitou, sequer morreu e sequer ressuscitou. E eu disse para ele, Jesus nasceu em Belém, ele foi para a manjedoura, e ele me perguntou, como você sabe disso? Eu disse, porque a manjedoura está vazia. Ele foi para a cruz, e ele me perguntou, como que você sabe disso? Eu disse, porque a cruz está vazia. Eu disse para ele ainda, ele morreu e ressuscitou, e ele perguntou, como que você sabe disso, pastor? Eu disse, porque a sepultura está vazia, Jesus Cristo está vivo para a honra e glória de Deus Pai, e Ele se faz presente aqui nesta noite, e está agindo a nosso favor de uma maneira sobrenatural e poderosa. Você pode levantar as suas mãos e glorificar a Ele. Eu estou vendo Deus quebrando agora todas as obras das trevas, todas as maldições do passado. Há pessoas aqui nesta noite que ainda estão vivendo, sim, alguns reflexos dos problemas do passado, de maldição de quarta geração, de coisas de geração em geração. Deus me diz que Ele não vai permitir que você continue vivendo o que você está vivendo. Veja bem, eu ouvi esses dias uma história de que os nossos avós andaram a pé, os nossos pais andaram de carro. Nós continuamos andando de carro. Os nossos filhos provavelmente andarão de carro muito bom, mas a partir dos nossos netos, por causa dos problemas do presente, os nossos netos, os nossos bisnetos voltarão a andar a pé. Eu comecei a ouvir aquilo, eu falei, o sangue de Jesus tem poder. A Bíblia diz que a maldição pode até seguir quarta, quinta geração, mas a bênção 1000, aleluia. Deus vai abençoar a sua posteridade, pois em meio à presença de Jesus Cristo em nossas vidas, nós seremos transformados pelo poder da palavra de Deus. Você tem a palavra de Deus, coloca a mão sobre a sua cabeça e declara agora, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quem serve ao Senhor não fica devendo nada para ninguém, quem serve ao Senhor não fica debaixo de maldição. Foi Davi que disse, fui moço, hoje sou velho, nunca vi um justo desamparado ser, e nem a sua descendência mendigar o pão. Será que eu posso ouvir um brado de glória? Sinta a presença dele. Eu vejo Deus quebrando muitas coisas na sua vida. Você lutou a vida toda, ganhou dinheiro, prosperou, num bom tempo da sua vida, parece que você está vendo o seu futuro, o futuro da sua posteridade entrando em declínio, mas Deus manda te dizer, o filho pródigo, ao sair, ele estava descendo a escadaria para a desgraça, mas quando ele voltou, ele está subindo novamente, porque Deus não abandona o seu filho jamais. Você pode adorar Ele. Deixa eu ver se você está aqui. Levante suas mãos e adore a Ele. Eu já declarei, os meus filhos, vejam bem, eu sou melhor do que os meus pais, os meus filhos serão melhor do que eu, meus netos e bisnetos serão melhor do que os nossos filhos. Você pode adorar Ele. Sinta a presença dEle neste momento. Eu estou clamando isso aqui, irmãos, porque Deus está quebrando algumas coisas aqui nesta noite. Deus está quebrando a costela da miséria, da idolatria. Deus está quebrando na sua vida. Jesus está vivo. Jesus está vivo. Ele foi preso, mas Ele ressuscitou. Ele foi preso, mas Ele está vivo. Ele foi morto, mas Ele ressuscitou. Será que você pode adorá-lo? Eu quero terminar, mas eu quero ainda te dizer
O Todo-Poderoso está aqui nesta noite. Deixa eu ver se você está firme, se você está entendendo o que eu estou te dizendo. Jesus está vivo. Deus me disse que você está lutando. Quantos estão lutando aí? Quantos estão lutando? Essa luta parece não ter fim. Essa luta que você está vivendo parece não ter fim. Mas Deus me mandou te dizer que você veio aqui nesta noite para receber essa palavra acerca da ressurreição de Jesus. E por que Ele ressuscitou? Porque Ele veio exatamente para aumentar a sua fé. Ele vai para aumentar a sua fé. Você pode adorá-lo? Você pode adorá-lo? Irmão, todos nós já lutamos contra algo, não é verdade? Embora cada desafio não seja sempre o mesmo, a minha batalha pode talvez não ser igual à sua. Então, se eu estou lutando contra algo que não é um problema para você, não é a sua responsabilidade de julgar-nos. Uma vez que ao mesmo tempo você está lutando contra algo igualmente incriminador, então as ações de Jesus Cristo eram exatamente, definitivamente diferente das nossas. Até porque ele se concentrava em pessoas feridas. Então toda vez que ele via uma pessoa machucada, destruída, Jesus ele estendia a mão e dedicava o seu ministério àquele necessitado. Uma vez ao pregar, o mestre, ele olha para uma multidão e ele viu um homem com uma das mãos atrofiadas. E ele chegou e curou, e fez com que aquele homem abrisse a sua mão. Veja bem, Deus está dizendo que muitas coisas que estavam fechadas para você, está se abrindo aqui hoje. Você pode levantar as mãos e adorar a Ele. Tem coisas se abrindo para você aqui hoje. Deus me disse que está mudando o seu cativeiro, está mudando a sua história. Tem coisas que estão se abrindo. Jesus está vivo. A Bíblia diz que Jesus imediatamente curou aquele moço. Marcos capítulo 3, 5. A história diz que ele se senta com a prostituta e também com os bebedores de vinho. E não com o escalão superior daquela comunidade. Irmão, Jesus, ele escolhe as pessoas feridas, que perdiam exatamente sangue, e que estavam também sujas. Ele se dirigiu a uma mulher, quem se lembra, aleijada, e inclinou-se. Ele me diz que está inclinando para você nesta noite. Aquela mulher veio para a igreja e ela foi tocada. Ela foi tocada. Ela foi tocada. Você está sendo tocado aqui nesta noite. Ele está te tocando aqui nesta noite. Eu estou vendo Deus tocando sobre você aqui nesta noite, porque a sua fé vai mudar a história de todas as coisas em sua vida. Eu vejo Deus mudando a sua história nesta noite. Levante as suas mãos e adore a Ele por alguns segundos. Abra o seu coração. Pode receber, porque Deus está quebrando algo nesta noite a seu favor. Eu quero que você ore, você mesmo, fale com Deus. Eu já quero terminar, mas eu quero, antes de terminar, dizer que algo está acontecendo a seu favor aqui nesta noite. Você pode levantar as mãos e adorar a Ele. Sinta a presença dEle neste momento. Oh, aleluia. Pode orar. Tem coisa sendo quebrado a seu favor aqui hoje. Eu estou te falando, Deus está quebrando algo do passado. Coisas invisíveis que você não conseguia contemplar e entender, Deus está quebrando hoje. Pode começar a orar e receber a presença dEle. Pode levantar as suas mãos e glorificar. Receba esse milagre. Deixa eu ver se você está recebendo. Deixa eu ver se você está recebendo. Oh, aleluias. Eu posso receber a presença de Deus nesta hora aqui.
eu posso receber a glória resplandecente do Senhor. Quando Jesus veio, Ele veio para que nós tivéssemos vidas e a tivesse com abundância. Tem gente que está vivendo, mas parece que está morto. Por quê? Porque os seus sonhos parecem não se realizarem. Os problemas parecem que só crescem. E Deus está dizendo, não, nessa noite eu estou te dando o prazer de viver. Eu queria pedir que o Jefter colocasse uma música. E eu queria que você se colocasse de pé, porque eu quero ministrar na sua vida hoje algo. Deus está mudando a sua história. Você pode repetir isso para algumas pessoas aí. Diga, hoje Deus está mudando a sua história. Pode crer. Deus está te dando o prazer de viver. Se a sua história se transformou em uma rotina repleta de tédio, se lhe falta prazer, sabor e encanto pela vida, então, é porque você ainda não tem gastado tempo contemplando a presença de Jesus. Desperte! Se você não usar essa ferramenta, você poderá ter sucesso profissional, talvez financeiro e até social, mas mendigará o pão da alegria. Então você será infeliz. O mestre da emoção, Jesus Cristo, aleluia, Ele parava a multidão, filho, que o seguia, para fazer o quê? Dos lírios um show aos seus olhos. Foi exatamente feliz na terra, de infelizes, até porque Ele vivia a arte da contemplação do belo. Você pode louvar a Deus e do bom humor. Se você contempla a pessoa de Jesus, você será uma pessoa bem-humorada. Até porque as pessoas, elas terão prazer de ficar ao seu lado. Mas vejam bem, se você não contemplar, viverá debaixo da ditadura do mal, humor e do negativismo. Então nem você mesmo se suportará. Então diversas doenças autoimunes, até mesmo cardíaca, bem como alguns tipos de câncer, são desencadeadas exatamente pelos transtornos emocionais, em especial pelo mau humor. Irmão, uma pessoa otimista, ela vive melhor e por muito mais tempo. Tenha fé, contemple o belo, contemple Jesus para você ser bem-humorado. Ser negativista não resolve os problemas, mas pode abreviar os seus dias. Então, Deus está rejuvenescendo as suas emoções. Se você contempla o belo, contempla Jesus, você será sempre jovem, ainda que o tempo soa, o que o seu rosto tem rugas. E se você não contemplar, você vai poder fazer cirurgia plástica, você vai fazer o que for, tiver que ser feito, mas você vai envelhecer em um único lugar que é proibido envelhecer, no território das suas emoções. Então reclamar é exatamente um dos sintomas da velhice emocional. Muitos jovens, eles são emocionalmente velhos. Eles reclamam do corpo, da roupa, eles reclamam da comida, de levantar pela manhã, e até de estudar, e de que não há nada para fazer. São infelizes por quê? Porque não sabem agradecer e nem fazer muito do pouco. Então abra os seus olhos, contempla Jesus, tenha autoestima. Deus está aumentando a sua autoestima nessa noite. A sua autoestima baixa é feito de uma fé pequena. Deus está aumentando a sua fé nesta noite. Eu estou repreendendo aqui hoje tudo que tiver trazendo tristeza e angústia para a sua alma. Deixa eu orar por você. Senhor Jesus, o Senhor está em nosso meio, e eu te agradeço por isso, te louvo. Quero te bendizer, Pai,
quero te agradecer por esta palavra, quero magnificar o teu santo nome, quero repreender agora, neste momento, tudo que os teus filhos têm vivido, todo cansaço físico, emocional, espiritual, todo desânimo caia por terra agora. Foi o Evangelho de Lucas que disse que o Senhor Jesus veio, e veio para que nós tivéssemos vida, para que nós tivéssemos paz, em nome de Jesus. Eu abençoo os meus irmãos que estão aqui nesta noite, ouvindo esta palavra, e quebro toda maldição do passado, pelo poder e autoridade no teu sangue, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu repreendo a enfermidade, eu repreendo a miséria, eu repreendo, meu Deus, a luta. Dá aos seus filhos resiliência, perseverança, o fruto do Espírito, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Fala assim: Jesus, eu te agradeço, porque o Senhor está no meio de nós, e a tua presença alegra o meu coração. Amém, amém. Deixa eu te falar, a semana ainda não terminou, e Deus manda te dizer que o seu Natal não será como você pensou até as últimas horas antes de chegar aqui. Deus manda te dizer, o seu Natal terá uma presença gloriosa de Jesus, e quando Ele chega, quando Ele vem, Ele traz tudo que nós precisamos. Algo que você precisa hoje está acontecendo primeiro no mundo espiritual, e depois estará se materializando. Você crê nisso? Glorifica a Ele em nome de Jesus. Está terminado, amém? Faça assim com a sua mão, que o amor de Deus e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos que esperam a volta do Senhor. E todos digam: olhe para o seu irmão e diga: você é um show. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Está terminado.